Bom, pessoal, nesta aula a gente vai trazer para vocês os principais aspectos jurídicos que envolvem os cadastros restritivos de crédito, que são mais conhecidos como Serasa e SPC. E a gente vai fazer um modelo de aula assim especial. A gente está contando aqui com a presença do Aníbal, que é educador também da Equilíbrio Treinamentos, que também tem uma vasta experiência também nessa área de crédito. E a gente vai contar com a participação dele para a gente, através de um bate-papo, a gente trazer esses principais aspectos jurídicos para você. Aníbal, bom ter você aqui com a gente, viu? Luciano, obrigado pelo convite. É um prazer muito grande trabalhar com você nesse encontro aí sobre esse módulo de cobrança e os aspectos jurídicos da cobrança e recuperação de crédito. E eu trouxe aqui algumas perguntas que nós colecionamos em alguns cursos que nós já fizemos para poder, às vezes, esclarecer as dúvidas de outros participantes também desse treinamento, né? Então, eu queria já começar fazendo a seguinte pergunta para você. Vamos lá. Uma pessoa tem uma dívida que já completou 5 anos. Ela já faz 5 anos que ela iniciou o processo de crédito e não pagou. Uhum. Mesmo assim, ela continua sendo cobrada. Uhum. Está correto essa cobrança? Está correto, Aníbal. Uma coisa é o prazo de 5 anos que o credor tem para poder incluir no SPC e no Serasa a dívida não paga. E esse prazo é contado a partir do vencimento dessa dívida, né? A partir do momento que ela deixou de ser paga. Esse prazo de 5 anos não existe para o credor cobrar administrativamente. Então, os credores, mesmo após o prazo de 5 anos, eles podem e devem cobrar as respectivas dívidas. Luciano, outra pergunta que já foi feita para a gente também em outros treinamentos é a seguinte: uma pessoa já devia há mais de 5 anos um determinado valor, mas ela foi lá e quitou a dívida. Uhum. Ela pode pedir esse dinheiro de volta? Não, ela não pode, né? Esse colaborador aí deve ter feito essa pergunta para você em razão da prescrição, né? A prescrição, fugindo assim do juridiquês, é o prazo que o credor tem para mover uma ação judicial de cobrança ou de execução contra o devedor. Se ele não fizer isso nesse prazo, vai operar a prescrição, então ele não vai poder fazer mais. No que se refere à cobrança da dívida, não existe esse prazo de prescrição. A dívida pode ter 6 anos, 7 anos, 10 anos e o devedor continua tendo o direito de cobrar e receber os valores que foram emprestados. Ok? Então, mesmo que tenha havido a prescrição, se ela pagou, é legal esse pagamento. Exatamente. Se ela pagou, é legal o pagamento e ela não faz jus à devolução de valores por eventual prescrição que tenha ocorrido antes desse pagamento. Afinal de contas, também ela tinha tomado dinheiro emprestado, não é verdade? Exatamente. Então, exatamente. A dívida não se acaba, né? A dívida não caduca, né? Dívida não caduca. Tá. Né? Inclusive, aqui no curso, a gente viu lá no módulo que a gente trata do falecimento do devedor, né? Eu até disse para o pessoal que é muito comum, você viu isso também nas instituições que você trabalhou, é muito comum o cliente chegar falando que o meu pai faleceu, então a dívida está quitada. Né? Dívida só é quitada com pagamento, dívida não é quitada com falecimento de devedor, dívida não é quitada porque simplesmente passaram-se 5 anos ou 10 anos. Né? A dívida não caduca, ela permanece ali. Ok. Se a dívida for cobrada na justiça antes de completar 5 anos, o que acontece em relação aos cadastros no SPC e no Serasa? Os cadastros no SPC e Serasa vão continuar prevalecendo. O credor ele tem a prerrogativa de incluir no cadastro por 5 anos e nesse período ele pode promover a cobrança administrativa ou a cobrança judicial. Ele pode provocar o judiciário para tentar receber essa dívida. Hoje em dia é comum essa situação de uma empresa comprar a dívida de outra empresa, né? Uhum. Geralmente são dívidas que já passaram de 5 anos, né? Essa cobrança, ela começa a contar outro prazo a partir dessa transferência de dívida? Hoje em dia é muito comum, principalmente as empresas de cobrança, fazerem essa compra de
desses ativos considerados perdidos, né, de certo modo. Não, essa compra não vai renovar o prazo para que essa nova empresa que se torna credora possa incluir o nome do devedor por mais 5 anos no SPC e no Serasa. Neste caso aí, aquela primeira inclusão vai prevalecer e aí você vai ter que contar os 5 anos ali e o credor, quando chegar nesse prazo, vai ter que tirar o nome do devedor lá do SPC do Serasa. E as ações de cobrança por telefone ou por carta, elas podem continuar sendo exercidas? Podem, perfeitamente. De novo, o credor tem todo o direito de cobrar e de receber a dívida. Muito bom. A inclusão nos cadastros poderá ser feita a qualquer momento dentro desse prazo de 5 anos? Dentro do prazo de 5 anos a contar do vencimento da dívida, né? Então, por exemplo, se nós tínhamos uma dívida que venceu em 2013, 5 anos se dá em 2018. Então, de 2013 a 2018, o credor vai poder promover a inscrição do nome do devedor no SPC e Serasa. Só que quando chegar em 2018, lá no mês específico que vai ocorrer o vencimento, né, dos 5 anos, ele vai ter que excluir o nome do devedor desse cadastro. É comum também, às vezes, a pessoa não consegue honrar o compromisso que ela assumiu e entra em débito e nesse processo ela acaba renegociando a dívida dela. Nesses casos, Luciano, como que acontece? Começa a contar outro período da dívida ou prevalece a data da contratação anterior? Muito bem, Aníbal. Isso aí é o seguinte, geralmente com essas dívidas, quando há cobrança das dívidas, tanto credor e devedor entram num processo de negociação e a gente chama renegociação, reescalonamento de dívida, acordo e alguns nomes técnicos são dados a esse movimento, né? Então, quando há uma renegociação e a dívida primária, né, a dívida originária, ela é extinta e transformada tudo num novo contrato, uma nova dívida, uma nova forma de pagamento, novos juros, então, nesse caso, nós teremos uma nova operação, né? Então, se essa operação vier a ficar inadimplente, o credor vai poder incluir no SPC e no Serasa de novo o nome da pessoa. Então, o devedor tem que ficar ciente disso, que ele está fazendo um acordo, está gerando um novo negócio, um novo contrato. Se ele não cumprir o pactuado nesse contrato, o credor poderá incluir o nome dele no SPC e no Serasa. E aí os credores também têm que ficar atento a isso. Atento ao fato de, por terem feito renegociações com seus devedores e eles não cumprirem essas renegociações, eles poderão incluir novamente o nome dos devedores no SPC e no Serasa. Luciano, é muito comum também, principalmente em instituições financeiras, as pessoas estabelecerem mais de um contrato de operação de crédito, né? É cartão de crédito, é um crédito direto ao consumidor, é um cheque especial ou um financiamento de outro tipo. E aí, como é que fica a contagem de prescrição dessas dívidas, desses contratos? É pela data do último? Como é que é feito esse prazo? O prazo tanto da prescrição, que é o direito do credor cobrar judicialmente, quanto o prazo para incluir no SPC e no Serasa, ele é contado por cada uma das operações, o vencimento de cada uma das operações. Então, se um cliente tem 5 operações com uma determinada instituição financeira, ele poderá ter 5 inclusões no Serasa e poderá ter 5 ações de cobrança ou de execução ou monitória contra ele. É tratada de forma tratada de forma única, né? De forma singular para cada operação. Quantas vezes, essa pergunta é muito interessante, quantas vezes uma empresa pode cadastrar o nome de um devedor nos órgãos de proteção ao crédito, SPC e Serasa? Tanto devedores e credores ficam muito curiosos com essa situação, né? Dentro do prazo de 5 anos a contar da data do vencimento, a inclusão ou a retirada do nome do devedor no cadastro pode se dar várias vezes. Ele pode colocar aquelas prestações que estavam atrasadas, ele coloca aquelas operações de dia, o credor vai lá, tira o nome dele do SPC de Serasa.
aí ele volta a ficar devendo mais uma prestação, aí o credor coloca o nome dele no Serasa. E assim sucessivamente, até o prazo de 5 anos do vencimento da dívida. Há situações também de dívidas que são feitas em pagamentos parcelados, né? Financiamentos, empréstimos. Nessas situações, como que é feito a inscrição do devedor nos cadastros de proteção Bom, aí cabe uma observação, né? Geralmente, quando a gente tem uma negociação, né? uma operação de crédito parcelada, quase sempre esses contratos prevêem o vencimento antecipado total da dívida caso o devedor atrase o pagamento de 2 parcelas, 3, 4 parcelas. Em assim sendo, se ocorrer o vencimento antecipado, ocorre o vencimento total. Aí os 5 anos vai contar a partir desse vencimento total. Caso não tenha essa cláusula de vencimento antecipado, cada parcela que for vencendo, o credor pode fazer a inclusão daquele valor, daquela parcela, e vai contar 5 anos a partir daquela data de cada uma das parcelas. Mas eu entendo que é raro isso, porque quase sempre há cláusula de vencimento antecipado e com isso todo o contrato, toda a operação fica vencida. Ok. Pessoal, essas foram as perguntas que nós elencamos como sendo as mais repetidas nos nossos treinamentos. Mas se você tiver alguma dúvida e quiser registrar, entre no nosso site, registre a sua pergunta e mande para a gente. Tá ok? Luciano, obrigado aí pela participação. Aníbal, obrigado, tá? Vejo vocês na próxima aula.